Boa noite, irmãos. Que bom podermos estar nessa noite juntos aqui na casa do Senhor. E nós estamos alegres de poder ter você aqui conosco, participando presencialmente, você também que de maneira online participa do nosso culto. Nós somos agradecidos a Deus pela vida de cada um de vocês. É muito bom, ao estar findando uma semana útil, podermos estar sexta-feira aqui na casa do Senhor, podendo nos encontrar na casa de Deus, podendo nos encontrar uns com os outros, irmãos. Isso é muito bom. Então nós agradecemos a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de nós estarmos aqui na casa de Deus. Quero agradecer ao irmão Israel Júnior aqui conosco. Israel, sempre muito bom estarmos juntos, é uma alegria poder recebê-lo aqui nessa noite, é muito bom. Patrícia está aqui conosco também nessa noite. Se domingo à noite você não deu um abraço na Patrícia, hoje você vai ter a oportunidade de dar um abraço na Patrícia também. E a Suzana está fazendo aniversário hoje, né, Suzana? A Suzana está aqui com a gente. Suzana, quando terminar o culto, nós vamos lá para o nosso café da comunhão. Nós, irmãos, toda sexta-feira depois do culto tem um café ali. Tem sexta que vai ser café com língua só. Então, eu não sei se você conhece café com língua, não é isso? Mas tem sexta que talvez tenha alguma coisa a mais. Hoje eu vou dar uma dica para vocês. Eu vi passar algumas vasilhas por ali. Eu acho que não é pura, irmão. Eu daqui da frente a gente vê tudo. Eu estou na fé que aquelas vasilhas não passaram pura ali, ó. Tem alguma coisa caminhando por aquelas vasilhas. Aí lá, Suzana, vamos cantar parabéns para você, tá bom? Nós vamos cantar parabéns para Suzana. Vamos poder dar um abraço muito especial a ela. E eu aproveito, eu sei que alguns estão aí para aquecer o coração um pouquinho. Dê um aperto de mão no seu irmão que está do seu lado. Dê um abraço nele. Se alguns estão com um pouquinho de frio, eu acho. É bom movimentar, que esquenta, irmão, entendeu? Vocês estão aí, ó, que aí esquenta um pouquinho, nesse calor humano, esquenta. Alguns sentem mais frio, eu sou do calor, irmão, aqui pra mim tá calor. Então assim, pra mim tá quente, podia dar uma, ou seja, se deixar por minha conta, irmão, vai nevar aqui dentro. Então é melhor deixar esse controle longe de mim, entendeu? Senão eu vou mandar nevar aqui dentro. Então, ou seja, porque eu sou muito calorento, né? Sou o oposto no caso aí. Mas aqui tem o calor humano de nós podermos estar juntos aqui. Irmãos, nós estamos num culto de oração, vamos estudar a palavra de Deus daqui a pouquinho, mas eu ainda queria orar mais uma vez nessa hora. Talvez você tenha alguma coisa que você gostaria de levar até Deus nesse momento. Talvez tenha alguma coisa que você gostaria de agradecer a Deus nessa noite. E eu queria começar agradecendo, porque Maísa hoje estubou, hoje foi estubada. Então após 43 dias aí entubada, hoje, né, Maísa estubou, já não está mais entubada. E nós agradecemos a Deus por isso. Sabemos que em tudo é o cuidado de Deus, irmãos. Tivemos dias desafiadores no meio desse caminho, mas em tudo Deus tem nos sustentado, Deus tem cuidado de nós. Quero agradecer também, porque hoje a Ana Lisa e a Laura também tiveram alta. Filha da nossa irmã Maíra estava internada, tiveram alta hoje também. Então nós agradecemos a Deus por isso também. Quero agradecer a Deus que o irmão Chardel também teve alta essa semana. Está em casa também, irmãos. Nós temos que agradecer a Deus por isso também. Então são bênçãos que Deus tem nos dado. Alguns irmãos sabem, né? Papai está com dengue hemorrágica, então precisou internar no CTI em Friburgo. Essa semana eu estive lá na terça-feira o visitando, mas as plaquetas estavam em 10 mil, mas agora já começou a subir, ou seja, está subindo também. Então Deus tem cuidado de tudo isso, Deus tem nos sustentado. Mas eu sei que você tem alguma coisa para agradecer nessa noite também. E talvez você tenha alguma coisa que você queira pedir a Deus nessa hora. Eu quero que Deus continue abençoando as famílias da igreja, como aqui nós já oramos. Deus abençoe o nosso final de semana, mano. Irmãos, nós estamos na reta final da nossa campanha missionária. Deus tem nos abençoado tremendamente, mas ainda faltam 48 horas. E durante essas 48 horas, irmão, tem muita coisa para acontecer ainda. Amanhã nós temos a feira. Domingo de manhã tem feijão tropeiro, você ainda pode encomendar, tem oportunidade ainda. Domingo à noite, irmãos, tem o culto de encerramento. Vem o coro da Cristolândia feminino, vai estar aqui conosco. Depois tem a última cantina da classe Laurinda Vilaça para encerrar a nossa campanha. Então, irmãos, nessas 48 horas ainda tem muita coisa. Então continue orando, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Porque por nós mesmos, irmão, nós não temos condições de coisa nenhuma. Nós dependemos de Deus em tudo em nossa vida. Então coloque isso diante do Senhor. Domingo pela manhã nós temos aqui também a nossa clínica de EBD. Vão estar conosco o pastor Davi, pastor Paulo, a irmã Eliane Roque. Vão ter várias palestras simultâneas aqui no domingo pela manhã. A EBD vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Então ore por isso também, para Deus abençoar, usar essas vidas
que vão trazer o recado de Deus para nós no domingo pela manhã também. E todas as demais atividades da Igreja do Senhor, você possa colocar diante de Deus nessa hora também. Então eu convido você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, e nós vamos falar com Deus nessa hora. Amantíssimo Deus e nosso eterno Pai, nós te engrandecemos nessa noite, pelo teu cuidado, pela tua direção, pela tua provisão, pela bênção do Senhor sobre nós. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Nós agradecemos ao Senhor porque em todos os momentos o Senhor está conosco. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém de pé, e o Senhor tem cuidado de todas as nossas necessidades, e nós agradecemos por isso. Agradecemos, Senhor, os irmãos que têm tido a saúde restaurada. Agradecemos, Senhor, pelas famílias que estão sendo sustentadas pelo Senhor. Agradecemos pela nossa campanha de missionário, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o soberano, o Deus todo-poderoso. E nessa hora, Senhor, coloca a vida de cada um que está aqui nessa noite em tuas mãos. Que o Senhor de maneira especial fale tremendamente aos nossos corações através da tua palavra nessa hora. E que possamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito, sair daqui edificados pela tua palavra e alegres, porque tivemos um encontro com o Senhor. Continue, Senhor, a abençoar todo o nosso final de semana. Nós consagramos todo ele. Nós não queremos nem um centésimo de segundo estar longe do Senhor. Nós não queremos nem um milímetro, Senhor, estar fora da tua presença, fora da tua vontade, porque nós queremos viver para a honra e para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Obrigado por tudo isso, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos estudado as sextas-feiras, nós temos um desafio de estudar o livro de Apocalipse. Esse tem sido o nosso desafio para todos nós. Eu não sei se você já leu nessa jornada todo o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos fazer uma introdução às cartas, às 7 cartas que Jesus revelou ali para que João pudesse escrever, as 7 cartas que são nos capítulos 2 e 3, nós temos ali. Hoje nós vamos fazer uma introdução, um apanhado. Nós temos caminhado lentamente, porque a gente precisa degustar isso que estamos estudando, isso que estamos lendo, para que a gente possa ir absorvendo. Eu não sei se você se lembra o que nós compartilhamos semana passada, ou se você talvez não lembre nem o que almoçou hoje mais, às vezes tem isso, não é? Mas se você não lembra, eu vou trazer algumas coisas para refrescar a sua memória nessa noite. Irmão, semana passada nós estudamos todo o capítulo 1. Nós vimos ali, primeiro, uma saudação muito especial da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, uma saudação na introdução do capítulo. E vimos ali uma visão de João, e ele nada mais, nada menos viu do que o Jesus glorificado. E ele pôde ver que esse Jesus está no meio da igreja. Ele pôde ver que esse Jesus é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Assim como nos diz no capítulo 1, é Ele quem cuida da sua igreja, é Ele que é o soberano. E nós podemos ver, irmãos, que o livro de Apocalipse é uma carta de encorajamento. Não é uma carta para medo, não é uma carta para temor, mas ela serve de encorajamento para o povo de Deus. E essa carta, esse livro, na verdade, por ser aqui, né, ou seja, escrita lá naquela época, ele se aplica a nós hoje também. Ele é totalmente aplicável à nossa realidade. E eu queria ler novamente no capítulo 1, os versos 10 e 11, já que é uma introdução às 7 cartas nessa noite. Diz o seguinte, vamos juntos? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Então Deus fala para João, o apóstolo, que teve aquela visão, estava preso na ilha de Pátimo, mas o céu estava aberto para ele, mesmo ele estando aprisionado ali. Falou para ele: escreve às 7 igrejas. Tudo isso que você está vendo, você deve escrever e mandar para as 7 igrejas.
Como sabemos, o livro de Apocalipse é um livro muito simbólico. E o 7 ele tem um sentido de perfeição. Quando ele manda para 7 igrejas, ao mesmo tempo, o 7 também tem a ideia de completo, plenitude. Ele está dizendo que é para todas as igrejas do Senhor. Essas cartas, esse conteúdo, não era apenas para aqueles irmãos lá do final do primeiro século, não. O conteúdo que nós temos nessa carta, irmãos, elas são para todos nós nesse tempo presente também. E tem algo de muito interessante, irmãos. Nós vamos ver nessas cartas que Jesus conhecia muito bem a vida daquelas igrejas. Ele sabia no detalhe. Todas as cartas, irmãos, logo no segundo verso começa dizendo: conheço. Jesus sempre vai usar essa expressão. Se você for no capítulo 2, no verso 2, vai falar exatamente isso. Conheço, ele falando, conheço as tuas obras. Se você for aí nesse capítulo, ele vai dizer que conheça as tuas obras. Se você for no verso 9, que é a segunda carta, ele vai dizer a mesma coisa. No verso 9 agora ele vai dizer: conheço a tua tribulação. Se você for no verso 13 agora, que é a outra carta, ele vai começar também dizendo: conheço. Verso 13 nos diz: conheço o lugar em que habitas. Se você for no verso 19, que é a quarta carta, ele diz: conheço as tuas obras. Se você for no capítulo 3, no verso 1, ele vai dizer: conheço também. Ele vai trazer mais um conheço ali, mais à frente um pouquinho, finalzinho, conheça as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Olha, seu nome tem nome de vivo, é a igreja de Sardes. Tinha nome que estava vivo, mas você está morto. Eu conheço isso. Se você for no capítulo 3, no verso 8, que é a penúltima carta, ele tem mais um conheço também: conheço as tuas obras. E para fechar, no verso 15, a última carta de Laodiceia, ele diz a mesma coisa: conheço o quê? As tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Então, irmãos, Jesus conhece a sua igreja. Jesus conhece cada um de nós, irmãos, e a carta que ele escreve a cada uma, ele fala de intimidade, de relacionamento para cada uma dessas igrejas. Mas eu queria que você pensasse uma coisa agora comigo. Se Jesus escrevesse uma carta para você, qual seria o conteúdo? Eu queria que você pensasse nisso agora. Se Jesus fosse redigir uma carta a você nessa hora, qual será o conteúdo que estaria nessa carta? Será o que ele iria escrever nessa carta? O que ele iria ressaltar? Que qualidades que ele iria falar? Talvez que pontos ele fosse observar que deveríamos, ou seja, refletir, repensar, mudar de ideias, talvez, ou seja, eu não sei, mas eu queria que você pensasse nesse exercício. Como seria o conteúdo da carta que nós receberíamos de Deus? Se ele olhando para a nossa vida, porque ele conhece, irmãos, tudo, ele sabe todas as coisas, ele conhece cada detalhe, irmãos, muito melhor do que nós mesmos. Na verdade, nós olhamos um para o outro para a aparência. Eu, por exemplo, não sei o que os irmãos estão pensando agora, graças a Deus por isso, irmão. Eu não queria saber o que ninguém pensa, porque a pessoa, se a gente soubesse o que o outro pensa, irmãos, isso ia dar uma confusão, ia ser uma confusão muito grande se você soubesse tudo que o outro pensa. Então pode ficar tranquilo, eu não leio pensamento. Mas o Senhor conhece, irmãos, em detalhe a nossa vida. Ele sabe exatamente, irmãos, cada pedacinho. Ele conhece o coração. Nós olhamos a aparência. Lembra lá de Samuel? Quando foi na casa de Jessé? Veio o primeiro irmão de Davi. Samuel, é esse aí. Esse é o escolhido de Deus. E Deus falou o que com ele? Samuel, Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Então ele conhece. Então aquelas igrejas, irmãos, elas tinham uma aparência, elas se achavam alguma coisa, mas Deus, ele vê, irmãos, é como se fosse uma ressonância. Ele olha exatamente o que é, não o que parece ser. Muitas das vezes, irmãos, a coisa parece ser, mas não é. E é interessante, irmãos, que Apocalipse, ele começa com o juízo de Deus contra as suas igrejas. Até o capítulo 3 é o juízo de Deus contra as igrejas. E a partir do capítulo 4 é o juízo de Deus contra o mundo. Você vai falar, mas é assim? É assim, você sabia que é assim? Primeiro ele começa o juízo na sua igreja,
Mas aonde está isso? 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Você pode abrir na sua Bíblia, para que você possa ver que diz: por ocasião de começar o juízo, por onde? Pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Mas o juízo de Deus, irmãos, ele começa pela igreja do Senhor, ele começa por nós. E Apocalipse demonstra exatamente isso. O recado primeiramente de Jesus era para a sua igreja. Depois, a partir do capítulo 4, é que ele vai falar ao mundo, o seu juízo ao mundo, essa diferença. Então ele começa por casa. Mas eu quero reforçar mais uma vez que Cristo, irmãos, é conhecido na igreja e através da igreja. Eu não sei se você se recorda na semana passada, mas no capítulo 1, no verso 12, antes de João ver Jesus, ele viu algo. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 12. Antes de João ver Jesus, ele viu alguma coisa. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi o quê? 7 candeeiros de ouro. E quem que é o candeeiro? A igreja. Lembra que está lá no verso 20 do capítulo 1? O candeeiro é a igreja. Então, irmãos, ali ó, quanto ao mistério das 7, os 7 candeeiros e as 7 estrelas, pois são os anjos da igreja, e as 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, no verso 12, antes de João começar a ver Jesus, que a partir do verso 13, no verso 12, primeiro ele viu quem? A igreja. Eu quero dizer, irmãos, que no tempo atual, em qualquer época, o mundo vê Jesus através da igreja. O mundo vê Jesus através de nós, porque nós somos os seus embaixadores, nós somos temos aí as meninas, suas mensageiras e embaixadores, nós somos os seus representantes. O mundo vê Jesus através da igreja. Não existe, irmãos, essa questão de ver Jesus fora da igreja. O Jesus, ele está no meio da sua igreja. A sua igreja é a sua noiva. É preciosa, irmãos, tem toda a atenção dele. Infelizmente, irmãos, existe um movimento atual dos chamados desigrejados, em que as pessoas se dizem evangélicas, mas não fazem parte de nenhuma igreja. Mas eu quero dizer, irmãos, que é um engano. O diabo, irmãos, ele é um enganador, vocês sabem disso. Ele é mentiroso. Ele se apresenta conforme a situação. De acordo com a situação, ele se apresenta como leão, bramando como leão. Em determinado momento, ele se apresenta como serpente, como enganador. Em outros, irmãos, ele se apresenta até como anjo de luz. Você sabia disso? Que ele pode se apresentar como anjo de luz? 2 Coríntios capítulo 11, o verso 14 e 15, se eu não estou enganado, ele se apresenta, irmãos, até como anjo de luz. E muitas vezes, irmãos, ele engana as pessoas ali, ó. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Então, irmãos, isso é uma enganação do diabo. Não tem como, irmãos, vermos Jesus fora da igreja do Senhor. Não é a igreja que salva, a igreja não salva ninguém não, irmãos. Mas nós, como crentes, nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Como crentes, nós precisamos estar em comunhão com o corpo de Cristo, irmãos. Não tem como ser Cristo, ver Cristo fora da igreja do Senhor, porque Ele se manifesta aqui na igreja. Ele está em nosso meio, Ele anda em nosso meio, e Ele olha cada detalhe nosso. Então, irmãos, isso é uma lorota muito grande. Mas Jesus conhece a sua igreja, Jesus conhece nós. Mas além, irmãos, de Ele ser conhecido através da igreja, e Ele anda no meio da sua igreja, e eu quero dizer, irmãos, que Ele é o remédio para todos os males da sua igreja, e para nós também. Jesus é o remédio, irmãos, para todos os males. Se nós observarmos as cartas dos capítulos 2 e 3, e depois cada sexta a gente vai estudar apenas uma carta, você vai ver que Jesus dava a direção e a solução para aquelas igrejas. Ele sempre estava mostrando alguma coisa. Quando você olha para a igreja de Éfeso, a primeira carta que ele escreve, aquela igreja, irmãos, ele falou algo sobre ela. Era uma igreja atuante, era uma igreja operante, mas estava faltando algo nela. Ela havia esquecido o primeiro amor, e ela precisava voltar para o primeiro amor. E aí Jesus falou para essa igreja o seguinte, irmãos: sou eu que estou sustentando com a minha mão a liderança dessa igreja.
Sou eu que estou cuidando dela, sou eu que estou sustentando. Quando ele escreve, irmãos, a segunda carta para a igreja de Esmirna, era uma igreja, irmãos, que estava sofrendo grande perseguição, grande sofrimento. Ele se apresenta como aquele que foi morto, mas agora está vivo. Quando ele se apresenta, irmão, para Pérgamo, uma igreja, irmãos, que estava se misturando com o mundo, ele se apresenta como uma espada afiada, falando: igreja, arrependa-te e volta. Você precisa voltar, você precisa se arrepender, você precisa voltar. Quando ele se apresenta, irmãos, à igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê tudo, que sabe tudo. Quando ele se apresenta à igreja Sardes, irmãos, uma igreja que achava que tinha fama, que estava viva, mas estava morta, ele se apresenta como os 7 Espíritos de Deus, que é quem pode dar vida verdadeiramente à igreja, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que dá vida à sua igreja. Quando ele apresenta, irmãos, a igreja de Filadélfia, uma igreja, irmãos, que tinha pouca força, mas ele falou: mas sou eu que tenho a chave, e quando eu fecho ninguém abre, quando eu abro ninguém fecha. Você até pode achar que você tem pouca força, mas quem tem a chave sou eu, pode ficar tranquilo. E quando ele se apresenta à igreja de Laodiceia, irmãos, uma igreja sem fervor espiritual, que se achava rica financeiramente, mas que na verdade era pobre e miserável, porque o texto nos diz isso lá no capítulo 3, ele se apresenta, irmão, como aquele que é fiel, aquele que é constante, aquele que cuida do seu povo. Então ele se apresenta. Então Jesus é, na verdade, o remédio para todos os males da igreja, porque em todas as épocas, irmãos, as igrejas enfrentam lutas, esfriamento, problemas às vezes do mundanismo, de afastamento de Deus. Em todas as épocas, irmãos, existem desafios na vida da igreja, mas em todas elas, Jesus é o remédio para todos os seus males. Ele pode fazer tudo, é Ele quem faz todas as coisas. Não tem nada, irmãos, que Ele não possa fazer. E Ele se apresenta a essa igreja, irmãos, Ele faz uma promessa extraordinária para cada uma dessas igrejas. E eu queria ler essas promessas. Nós vamos começar lendo 2:7. Apocalipse 2:7, olha a promessa de Deus para essa igreja, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei o quê? Que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para essa igreja ele prometeu isso, irmãos: ao vencedor eu vou dar que se alimente da árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, no verso 11, ele fala que o vencedor, irmãos, de modo nenhum, quem tem ouvidos ouça. Ele sempre termina assim, que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Porque a primeira morte, irmãos, é a morte física. Esse é o menor dos problemas que o homem pode ter, irmãos. O problema é se ele não estiver pronto para a segunda morte. Mas para aquele que tem Jesus, irmãos, para aquele que entregou a sua vida a Ele, a Bíblia diz, irmãos, que a segunda morte ela não vai causar nenhum dano. Na verdade, a Bíblia nos diz, irmãos, aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Então a promessa de Jesus para essa igreja foi isso. Uma igreja que estava sofrendo perseguição, uma igreja que estava sofrendo muito ali, muitos estavam perdendo a vida. Então Ele falou: fique tranquilo, o imperador pode tirar até a vida física de vocês, mas a segunda morte não tem nenhuma influência sobre vocês mais. Para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, no verso 2:17, ele diz que o vencedor, irmãos, vai receber do maná escondido. Nós ouvimos sempre falar: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. E também vou lhe dar o quê? Uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É a promessa de Deus, irmãos, para aquela igreja, para a igreja de Pérgamo, que estava passando por todas essas lutas. Vai comer, irmãos, do maná escondido. Nós ouvimos falar muito do maná lá no deserto, aqueles 40 anos, irmão, mas nós não conhecemos muito bem como é que é o maná. Alguns dizem como se fosse um pãozinho de mel, alguma coisa assim, mas nós não sabemos. Mas tem um maná escondido, irmão, separado para o povo de Deus. E nós vamos poder ver tudo isso, nós vamos poder experimentar todas essas coisas. A igreja de Tiatira, no 2:26, uma igreja que estava enfrentando lutas ali: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vocês vão reinar comigo.
Eu não sei se vocês sabem isso, irmão, nós vamos reinar com o Senhor. Nós vamos estar junto dele, irmãos. Por isso que nós somos reinos e sacerdotes de Cristo. Para a igreja de Sardes, irmãos, que estava morta, aquele negócio todo, o verso 3, 5, ele fala uma promessa muito especial para essa igreja: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A maior alegria, irmãos, que nós devemos ter, irmãos, é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Evangelho de Lucas, capítulo 10, acho que é o verso 19, 20 ali, nos fala que Jesus enviou a grande comissão. Os discípulos foram. Quando eles voltaram, irmãos, eles estavam numa alegria imensa por tudo aquilo que eles fizeram. Aí Jesus falou com ele: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Os discípulos, irmãos, eles estavam encantados. Verso 18, coloca aí, Paulo, fazendo um favor, só voltando um pouquinho. Eu via, ou seja, eles estavam, os apóstolos, irmãos, os discípulos estavam encantados com aquilo, porque eles estavam exercendo, eles estavam muito. Jesus falou: não se alegre com isso não, se alegre, porque o seu nome está arrolado nos céus. Para o povo de Deus, irmãos, a nossa maior alegria é saber que o nosso nome está arrolado nos céus, é saber que um dia nós estaremos com o Senhor, e que Ele, como vimos aqui no capítulo 3, no verso 5, Ele vai defender o nosso nome. Para a igreja de Filadélfia, irmãos, no capítulo 3, no verso 12, Jesus faz uma outra promessa: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. O que é uma coluna, irmãos? O que é uma coluna? Não é a coluna das costas aqui não, entendeu? Ou seja, alguns têm boa, outros mais ou menos. Não é essa a coluna não, estou falando a coluna do tempo, né? É o que sustenta, o irmão Adriano falou aqui, ó, é o que sustenta. Uma casa sem coluna, ela tem grande chance de cair. A hora que der um vento, a primeira chuva, ela não vai sustentar, ela precisa ter coluna. E ele diz, irmãos, que ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Promessa de Deus, irmãos. E para finalizar, a igreja de Laodiceia, no verso 21, também recebe uma promessa de Deus. Capítulo 3, verso 21 nos diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essas cartas, irmãos, falam de problemas que as igrejas enfrentavam, mas falam também que Jesus era o remédio para todas aquelas igrejas, e que eles poderiam, irmãos, e teriam promessas especiais reservadas para todos eles. Ele não prometeu facilidade, Ele não prometeu que seria tranquilo, mas as promessas que Ele tem para nós, irmãos, não são promessas para esse mundo, não são promessas para esse tempo, são promessas atemporais, são promessas eternas. E é nessas promessas, irmãos, que nós precisamos nos firmar. São nessas promessas, irmãos, que nós precisamos caminhar. Porque aqui nesse mundo, irmãos, as coisas são tremendamente passageiras, passa tudo muito rápido. Mas saber que um dia, irmãos, nós vamos estar sentados com Cristo no trono. Assim como Ele sentou, né? Venceu e se assentou com seu Pai no trono, nós também vamos sentar, irmãos. Que nós vamos reinar com Ele também, irmãos. Que nós vamos comer do maná escondido. Que nós vamos receber um novo nome numa pedrinha branca, irmãos. É isso, irmãos, que nos mantém de fé. E aqueles irmãos que estavam sofrendo de tudo quanto é lado, aquilo ali trouxe ânimo para eles, trouxe coragem para eles, trouxe alegria ao coração de todos aqueles irmãos. 2 igrejas dessas só receberam elogios, 4 receberam elogios e alguns apontamentos, e uma só apontamento. A igreja de Laodiceia, irmãos, só recebeu apontamento. A igreja de Laodiceia, irmãos, ela se achava rica, abastada. Capítulo 3, verso 17, acho que vê se é o 17 aí. Estou rico e abastado,
e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que na verdade és o quê? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ela estava se achando, irmãos, o suprassumo. Estava se achando que elas eram por cima da carne seca, como diz. Estava ali no topo. Jesus olhou para ela e falou: infeliz, você não passa de um miserável, pobre, cego e nu. Nessa carta, irmãos, a essa igreja, o verso 20 a gente fala muito dele. Eis que estou à porta. É interessante, irmãos, que ele está falando para quem? Essa carta é para quem? Para uma igreja, a igreja de Laodiceia. Se alguém está à porta, ele está do lado de dentro ou lá de fora? Está lá de fora. Jesus, ao invés de estar dentro da igreja, ele estava lá de fora. Eu estou aqui na porta, eu estou batendo, para ver se vocês abrem. Às vezes, irmãos, nós colocamos Jesus também do lado de fora. Nós colocamos ele também e ele quer entrar. Eu sei que às vezes a gente fala, né? Esse texto a gente fala muito daquele que precisa aceitar Jesus, é uma verdade para que ele possa entrar. Mas é interessante que esse texto, irmãos, está direcionado para uma igreja. Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Talvez Jesus está batendo também na porta do seu coração e você não está deixando ele entrar. Talvez Jesus está batendo na porta da sua casa e a porta está fechada, você não está deixando ele entrar. E nós precisamos refletir, irmãos, de fato, porque aquela igreja, irmãos, como eu disse, ela se achava o suprassumo, mas na verdade era miserável, pobre, cega e nu. Então nessas 7 cartas, irmãos, o que eu queria que vocês guardassem nessa noite, primeiro, eram igrejas reais, não são igrejas fictícias. A igreja de Éfeso mesmo, muito conhecida, Timóteo foi pastor lá na carta aos Colossenses, fala da igreja de Laodiceia também, cita essa igreja também. Então, irmãos, eram igrejas reais, como nós, pessoas reais, que enfrentavam dificuldades e tinham lutas também, mas existia alguém que poderia levar solução para todas elas. Esse alguém era Jesus Cristo. E hoje, nesse tempo também, irmãos, esse Jesus continua sendo o mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele continua renovando essas promessas sobre nós também. E ele continua renovando a sua igreja sobre a vida de cada um de nós. Que Deus possa nos ajudar a entender que essas promessas, que o texto de Apocalipse é para nós hoje. Não foi simplesmente para aquele tempo, há 2000 anos atrás, não. Ele se aplica à vida de cada um de nós, porque aqueles problemas que tinham lá, acontecem hoje também. Aquelas lutas que tinham lá, acontecem por aqui também. Mas a nossa tranquilidade, o nosso consolo, irmãos, é saber que o nosso Jesus é o mesmo e continua soberano, continua poderoso. O livro de Apocalipse, irmãos, é para mostrar a vitória de Cristo e da sua igreja. Ao final, irmãos, é isso que acontece. É a vitória de Cristo e a sua igreja. O mundo passa e tudo o que tem nele, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é a palavra de Deus quem vai vencer. E no final é a igreja, a sua noiva, que vai vencer, que vai reinar com ele. E nós somos a igreja. Aqui é o templo. A igreja, na verdade, somos quem? Somos nós.